Olá pessoal, vamos agora falar sobre espelhos esféricos, beleza? Então você está vendo aí um espelho esférico, né? Então aí no fundo da sua tela. A gente já estudou os espelhos planos, que sempre me dava uma imagem virtual, ou seja, dentro do espelho. Você via a imagem dentro do espelho. Direita, você não via a imagem de cabeça para baixo. E do mesmo tamanho, né? Essa era a imagem do espelho plano. Beleza, o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar agora os espelhos esféricos, beleza? Vamos lá para os espelhos esféricos. Primeira coisa dos espelhos esféricos, pessoal, eles podem ser côncavos ou convexos. O que é o espelho esférico? Você tem uma esfera e você parte um pedaço dela, como está aí no desenho. Ela vai virar isso aqui, que a gente chama de calota. O que você vai fazer? Se você pegar a parte de dentro, isso aqui é um espelho côncavo. Se você pegar a parte de fora, é um espelho convexo. Eu costumo brincar que se você fosse cavar, você ia cavar com essa mão. Então você concavou, né? Com a mão assim. Então, cavou. Tá? E aqui vai ser o convexo. Gente, essa piada horrorosa, ela é de autoria minha, tá? Isso aí eu nunca vi em lugar nenhum. Então, prestem atenção que as minhas piadas, além de ruins, estão sendo de autoria própria, tá? Então, é isso. Então, o côncavo e tem o convexo, beleza? Tá, e aí, Edi? Bom, só voltando aqui, aqui, quando você tiver isso aqui, essa calotazinha, tá? É importante que você saiba que essa calotazinha, ela veio de uma esfera, né? De uma esfera que tinha um centro. Aqui, esse cara vai ser aqui o vértice, tá? E aí a gente vai ter alguns outros caras que a gente vai falar aqui agora. Mas o vértice seria esse encontro aqui do centro até aqui nesse eixo que a gente chama aqui de eixo principal, tá bom? Seria bem no meio dessa calota aqui, tá bom? Esse aqui vai ser o vértice, tá bom? E aí, essa esfera, ela tem um raio, né? O raio é a distância do centro até o vérticezinho aqui, bem no meio aqui dessa calota, tá bom? Bom, uma coisa interessante os raios incidentes sobre o espelho devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal e próximos a ele, raios para-axiais. Então, para a gente trabalhar com isso aqui, essa aqui é a condição de nitidez de Gauss. Então, os espelhos que a gente vai trabalhar, existe uma condição para que a gente possa trabalhar com tudo isso aqui. Isso aqui é nível teórico, tá, gente? Questões teóricas podem te cobrar isso aqui. Então, se te perguntar qual é a condição de nitidez de Gauss, você vai responder isso aqui, ó. Os raios incidentes sobre o espelho devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação a eles. Beleza? Beleza. Agora, olha o seguinte. Esse aqui é um espelho côncavo, né? Você está pegando na parte côncava dele, na parte de dentro. Se você mandar os raios todos paralelos aqui, eles vão todos refletir, convergir na reflexão para um determinado ponto. Então, eles bateram e refletiram aqui. Esse ponto aqui é o foco do seu espelho. Agora, reparem que no espelho côncavo, o foco está para cá, né? Foi um foco aqui real, em que os raios realmente se encontraram. No espelho convexo, aqui, se eu prolongar os raios, a reflexão dos raios, eu vou ter aqui o foco. Então, o foco no espelho convexo, ele é um prolongamento dos raios refletidos. Então, no espelho convexo, o foco ele não é real, ele é virtual, tá? Então, isso é importante para a gente, beleza? Então, a gente tem isso. Então, o que é o foco? Toda vez que você manda um raio paralelo, raios paralelos, eles vão se encontrar no foco. O detalhe é o seguinte, se você mandar paralelo ao eixo principal, né, que é o eixo que liga aqui o centro e o vértice dele, né, que é aqui passando no meio do espelho, se você mandar um paralelo, ele vai refletir aqui nesse ponto aqui, né, mandar paralelos, eles vão refletir todos nesse ponto. Só que se você mandar paralelo a algum outro eixo que não seja o principal, né, por exemplo, esse aqui, um outro eixo aqui, que passa no vértice e chega aqui no espelho, né? Se você mandar raios paralelos aqui, eles vão refletir e vão se encontrar em um ponto que é o foco, mas não vai ser o mesmo foco quando você mandou paralelo, mandou na horizontal.
vai ser um outro foco. Vai ser, por exemplo, aqui nesse caso, eles vão refletir, por exemplo, aqui assim. Eles vão se encontrar aqui assim, mais ou menos. O que acontece? O que eu tenho para te falar disso? Quando você manda raios paralelos, eles vão se encontrar num foco. Esse foco aqui, que está em cima do eixo principal, é o que a gente vai usar. Ele é o foco principal, tá? E ele está exatamente no meio, entre o centro e o vértice, ou seja, a distância do foco ela é metade do raio, tá? Isso aqui é bem importante para espelhos planos, tá? Mas eu queria só a nível teórico te explicar o seguinte. Agora o que eu vou falar, isso aqui do foco é bem importante, mas o que eu vou te explicar aqui agora é a nível teórico. Se você mandar raios paralelos, sem ser paralelos horizontais, paralelos de qualquer forma, eles vão se encontrar em algum lugar aqui nesse plano aqui do foco. Por exemplo, eles vão se encontrar aqui assim. Então, esse aqui seria um foco secundário. Tá vendo? Um outro foco. Esse aqui é o foco principal, é o que a gente vai usar mais, mas existem outros focos secundários que estão nesse plano focal, tá bom? Isso é só a nível teórico, tá? E se você mandar raios paralelos horizontais, eles vão se encontrar nesse foco principal. Se você mandar raios paralelos, mas não horizontais, eles vão se encontrar num foco secundário, mas vai ser ali naquele plano focal, beleza? Isso é bem importante que você saiba a nível teórico, tá? Teoria. Conta com isso a gente não vai ter, porque vocês sabem, quem já estudou espelhos planos sabe que vai ter conta aqui a gente vai usar só o foco principal. E o foco principal, ele é metade do raio, tá? Então o foco no espelho convexo, ele é real, ele está aqui para fora do espelho, e o foco no espelho no espelho côncavo, o foco está para fora do espelho aqui, ele é real. No espelho convexo, o foco está lá dentro do espelho, aí a gente fala que esse foco é virtual. Propriedades dos espelhos. Bom, o negócio é o seguinte. Eu tenho os espelhos côncavo, e eu tenho os convexos. O negócio é o seguinte. Se você pegar um espelho côncavo, você mandar, aqui está sempre o centro, aqui está o vértice e no meio aqui está o foco. Se você mandar um raio paralelo ao eixo principal, que é esse eixo aqui que passa o centro, o foco principal e o vértice, ele vai voltar no foco, beleza? Toda vez que você manda um raio paralelo ao eixo principal, ele volta aqui no foco principal. Outra coisa, quando você, aí pelo princípio da reversibilidade do raio de luz, se você fizer o contrário, você mandar, aqui está o vértice, aqui está o foco, aqui está o centro. Se você mandar um raio de luz passando pelo foco, ele veio aqui passando pelo foco, ele vai voltar paralelo ao eixo principal, né? Porque se ele veio paralelo, passou no foco, se ele passa no foco, ele volta paralelo. Bom, isso é espelho côncavo, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai ver o convexo. No espelho côncavo, se você mandar um raio de luz, vou até aumentar um pouquinho aqui o espelho, passando pelo centro, esse raio de luz vai bater e vai voltar pelo centro. Ele bate e volta na mesma direção, tá? Isso aqui, gente, vai ajudar a gente a construir as imagens, mas você não precisa construir as imagens no dia da prova. Isso aqui vai ajudar a gente a nível teórico, tá bom? Se você mandar agora um raio de luz aqui no vértice, ele tiver um ângulo alfa com eixo horizontal, ele volta com o ângulo alfa. Ele vai refletir no vértice sempre com o mesmo ângulo que ele entrou, beleza? No espelho convexo, vamos fazer agora as do espelho convexo, a mesma ideia. Primeiro eu vou mandar um raio paralelo. Bom, o espelho convexo, o centro e o foco dele estão aqui para dentro. Ó. Isso aqui é o espelho convexo. Se você mandar um raio paralelo, a projeção da reflexão dele vai passar no foco. Tá? Então ele vai bater aqui e vai subir, sendo que a projeção dessa reflexão vai ser no foco. Agora, pelo princípio da reversibilidade, se você mandar um
um raio de luz indo em direção ao foco, raio de luz assim, ele vai voltar paralelo. Beleza? Se você mandar um raio de luz que iria para o centro, então manda um raio de luz aqui, ó, que iria para o centro, o prolongamento dele iria para o centro, ele vai bater e vai voltar, tá? E esse aqui é o foco, esse aqui é o centro. Ixi, eu tô na frente, né, gente? Esqueço da câmera. Então, aqui, se você mandar aqui, tem o foco e aqui está o centro. Se você mandar um raio de luz que tenderia a ir para o centro, ele vai bater aqui e vai voltar no mesmo caminho que ele veio. Se você mandar um raio de luz, aqui está o foco, aqui está o centro, se você mandar um raio de luz aqui no vértice, aqui é o vértice, e ele tiver um ângulo alfa, ele vai voltar com um ângulo alfa igualzinho, tanto para o espelho côncavo para o convexo, a questão do vértice, tá bom? Então, essas são as propriedades que vocês têm que ter dos espelhos esféricos, tanto para o côncavo quanto para o convexo. Questões dessas seriam de nível teórico, tá bom? Bom, gente, vamos fazer então a construção da imagem no espelho. Bom, se o espelho for um espelho convexo, o foco dele está aqui dentro do espelho e o centro de curvatura também. Então, se você colocar um objeto em qualquer lugar em frente a um espelho convexo, se você mandar um raio aqui, ele vai, o prolongamento dele, da reflexão dele, iria no foco. O prolongamento da reflexão dele iria no foco. Então, esse aqui seria o prolongamento dele. Se você mandar um aqui, fazendo um ângulo qualquer, no vértice, aqui, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer aqui a reta. Tá aqui, gente. Esse ângulo, ele vai formar um ângulo igual. Então, esse aqui foi a ida, esse aqui foi a volta do raio que foi aqui no vértice. E aí o prolongamento dele aqui, ó, desse raio refletido, se encontraria com outro prolongamento aqui e o objeto estaria aqui. Então, o objeto ele estaria aqui dentro do espelho, então seria uma imagem virtual, direita, virtual porque está dentro do espelho, direita, virtual sempre anda com direita, tá? E menor. Então, repare o seguinte, a imagem ela é virtual, porque está dentro do espelho, direita, porque não está de cabeça para baixo, virtual e direita sempre andam juntas, tá? Virtual e direita sempre andam juntas, e a imagem do espelho convexo sempre vai ser assim, gente, sempre, sempre, sempre vai ser assim. Agora, aqui, a primeira vez que eu gravei esse vídeo, eu até gravei com um erro aqui, eu fui enganado pelo meu próprio desenho, o desenho ficou horrível. Num espelho côncavo, vamos colocar aqui, deixa eu fazer maior isso aqui para eu evitar errar dessa vez. Errar não, porque eu não vou dar esse vacilo de novo, mas do desenho não ficar bom. Aqui está o foco, essa aqui é a mesma distância que vai estar o centro de curvatura aqui, então o foco está aqui, o centro de curvatura está aqui. Imagina um objeto aqui. Se esse objeto estiver aqui, eu mandar um raio paralelo, ele volta no foco, né? Então ele voltaria no foco. Então esse aqui é um dos raios. Se eu mandar ele num ângulo aqui, ele vai voltar no mesmo ângulo. Então repara que esses dois raios, eles não vão se cruzar para fora do espelho. Eles vão se cruzar aqui, ó. Esse aqui é o que veio no foco, no paralelo, ele volta no foco, então o prolongamento dele está aqui. E esse aqui, o prolongamento dele está aqui. Então, esse objeto vai estar aqui, ó, representado aqui dentro do espelho, né? Da outra vez eu fiz errado, que eu fiz esses dois aqui, eles convergindo, na verdade estava errado. Então, esse objeto está lá dentro do espelho. De novo, é uma imagem virtual, direita e, nesse caso, foi maior. Tá? Virtual, direita e maior. Então, o espelho côncavo, se o objeto estiver entre o foco e o vértice, objeto
entre o foco e o vértice sempre vai ser uma imagem virtual direita e maior, que difere do espelho convexo, vai ser virtual direita e menor. O côncavo sempre vai ser, esse aqui é o côncavo, sempre virtual direita e maior quando o objeto estiver entre o foco e o vértice. O espelho convexo, independente de onde tiver o objeto, a imagem vai ser virtual direita e menor. O espelho côncavo, dependendo de onde tiver o objeto, se ele estiver aqui, se ele estiver aqui no foco, se ele estiver aqui, se ele estiver aqui ou se ele estiver aqui, a imagem dele vai ser diferente. Inclusive, ela pode ser a gente está falando o tempo todo de virtual, mas ela pode ser real e invertida, tá? A imagem real é aquela fora do espelho, tá? E a real e o invertida sempre andam juntas. Real, se a imagem é real, ela é invertida, assim como no espelho convexo ou no côncavo, independente. A virtual sempre anda com a direita, a real sempre anda com a invertida, beleza, gente? Não se esqueçam disso. Agora a gente vai ver todos os possíveis casos para o espelho côncavo, mas eu queria te mostrar como que a gente faz aqui. Se os dois raios se encontram fora do espelho, a imagem é real. Se encontram-se os prolongamentos dele lá dos raios, né, refletidos dentro do espelho, a imagem vai ser virtual, beleza? Então é isso, gente. Vamos ver agora a questão do espelho, de todas as possibilidades que a gente tem. O convexo é só essa possibilidade, o espelho côncavo vão ter 5 possibilidades. Vamos lá. Só antes da gente falar sobre as 5 possibilidades do espelho côncavo, deixa eu só falar para você uma coisa. O espelho côncavo, dependendo de onde estiver, por exemplo, se você estiver com um objeto aqui, depois do centro, aqui está o centro de curvatura dele, aqui está o foco. Se você fizer aqui, eu vou fazer rapidinho só para a gente ter uma noção. Voltou aqui, aqui estaria o objeto. Aqui é o objeto e aqui é a imagem. Repara que a imagem ela foi feita fora do espelho, né? Fora do espelho. Então, se ela foi feita fora do espelho, ela vai ser uma imagem real. Ela vai ser real e ela vai ser invertida. Como assim invertida? Ela está aqui de cabeça para baixo. Ó. O objeto está aqui está o eixo do espelho, ela está virada para baixo. Tá? Gente, eu sei que isso aqui deve ser meio complexo para vocês, entender o que é real e invertido. Então, por isso que agora eu vou mostrar para vocês um vídeo do Manual do Mundo para vocês entenderem sobre essa história da imagem ser real e invertida. Vamos lá. Bom, pessoal, para explicar isso aí agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo do Manual do Mundo. Esse cara aí, o Iberê, né? Ele é do Manual do Mundo e ele tem uns vídeos muito interessantes que eles explicam muitas coisas que a gente vê aqui. Eu vou, inclusive, depois postar alguns vídeos interessantes dele. Eu vou postar esse aí, eu vou deixar o vídeo tocar, quando for conveniente eu vou dar uma pausa, explicar alguma coisa. E vamos lá, vamos deixar vocês verem o vídeo e daqui a pouco eu comento com vocês. Vamos lá. Um mistério no ar. E como sempre, vai ter pegadinha pra mim, não? Fica tranquila, Mary, que ninguém vai se machucar nesse vídeo. Mas vai ter pegadinha ou não? Porque eu ainda não sei o que a gente vai gravar. Se eu falar, estraga, né? Viu só? Agora, dá uma olhadinha nessa lâmpada de frente. Daqui, O que você tá vendo? uma lâmpada e um trambolho. Agora, aperta esse botãozinho aqui embaixo. Pra eu tomar choque. Não vai ser melhor que isso. O que você tá vendo agora? Lâmpada acendeu. Ai. Iberê já foi melhor, né? Agora é o seguinte, eu vou tirar essa lâmpada. Tá. Agora Tcharam! aperta o botão de novo e me fala o que você tá vendo. Tá. Sim. Nossa. Apareceu uma lâmpada, tá vendo uma lâmpada Que aqui. lâmpada? Você tá muito louca, Mary. Que lâmpada que tem aí?
Não, a lâmpada que tava aqui tá aparecendo exatamente como ela tava. Ó, galera, vocês estão... A Mari Não, tá bem ela louquinha, tá ó. exatamente... Cadê a lâmpada? Agora, quem estiver vendo aí, a gente vai mostrar o ponto de vista da Mari. Não, mas eu tô vendo a lâmpada aqui, ela tá aqui, mas ela não tá ao mesmo tempo, é estranho. Tenta pegar essa lâmpada. Meu, eu tô tentando, mas ela não tá aqui, é muito estranho isso, é muito louco. Que é isso? Tá vendo? Quem que você vai chamar? Deixa eu mudar um negocinho aqui pra gente ver outra coisa. Me fala o que você tá vendo agora. É um sapo. Que sapo, Mariana? Tá vendo Tem um sapo nenhum aí. aqui. Tenta botar a mão no sapo. Não dá pra pegar, igual aquela lâmpada maldita. Só que a lâmpada, na hora que eu tava vendo, ela tava grudada no soquete. O sapo não, ele tá nadando no espaço, tá flutuando aqui. Tô vendo o zoião dele olhando pra mim aqui, ó. Mariana, esse sapo é tão real, mas tão real, que se você apontar um laser no sapo... Aponta o laser no sapo pra você ver. Ele tem até umas pintinhas vermelhas. Olha, dá pra apontar o laser certinho. Tudo isso aí é fruto da sua imaginação. Que fruto da imaginação nada, Iberê. Eu não consegui pegar, mas eu tô vendo. Explica aí o que aconteceu. Aqui não tem nenhum ataque fantasma. O segredo desse negócio é essa peça de acrílico, essa concha de acrílico que funciona como se fosse um espelho côncavo. Espelho côncavo porque ele está dentro desse buraco. E no espelho côncavo, o reflexo é completamente diferente de um espelho comum. O que você estava vendo, sabe onde está? Ai, o sapinho! E um espelho côncavo, dependendo de onde você colocar o objeto que vai ser refletido, a imagem não vai se formar no fundo do espelho, que nem a gente vê num espelho comum. Ela vai se formar na frente do espelho. Por isso a gente tem a impressão de que a imagem é de verdade. Tanto que na física, o nome desse tipo de reflexo é imagem real. Mas eu não entendi muito bem. Como assim na frente do espelho? Vamos pensar então num espelho comum. Um raio de luz que estiver saindo do seu pé, por exemplo, vai bater no espelho e chegar até os seus olhos. Você vai ter a impressão de que você está do outro lado do espelho. Pessoal, só uma pausa no vídeo e falar o seguinte, ó. Reparem aí que nesse espelho aqui que ele está mostrando, a imagem ela foi feita pelo prolongamento dos raios. Então é uma imagem virtual dentro do espelho, beleza? Vou deixar ele mostrar, daqui a pouco eu pauso e mostro outra coisa. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da imagem. No espelho côncavo não acontece isso. Se eu colocar um lápis numa distância certa, os raios de luz que saem da ponta do lápis vão refletir no espelho e vão se cruzar de novo na frente dele, formando uma imagem que está na frente e não atrás do espelho. Bom, gente, aqui eu queria dar uma pausa aqui para mostrar para vocês o seguinte, olha. Reparem que o objeto estava aqui de cabeça para baixo, que foi o caso da lâmpada que ele colocou, do sapinho, né? E eles estavam aqui de cabeça para baixo e aqui não foi o prolongamento dos raios, foram os raios mesmo aqui que se encontraram, né? Os raios refletidos. Então aqui, pessoal, eu tenho uma imagem real, porque não foi o prolongamento dos raios, foram os raios mesmo refletidos se encontraram, não foram os prolongamentos. E a imagem foi formada na frente do espelho, é a imagem real. Tanto que ele mostra lá que ele joga o laser fica em cima do sapinho, ele não passa direto. Tem a imagem mesmo ali formada ali na frente, né? Então reparem que a imagem, além de ser real, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo, como a gente viu. A imagem real, ela sempre é invertida, beleza? Deixa eu colocar agora o vídeo para tocar, vamos lá. A lâmpada e o sapo de ponta cabeça na frente do espelho, e é por isso que a gente tem a sensação de estar vendo uma imagem fantasma. Tá, mas e se eu quiser fazer isso em casa, como é que eu faço? Esse espelho você não vai achar em lugar nenhum. Mas se quiser ver fantasma, a partir do dia 14 de julho tá... Bom, gente, voltando então é isso, a imagem real, né? O vídeo deu para mostrar bem o que é uma imagem real, ela realmente existe. A gente não tem muito isso no dia a dia, né? Porque a gente tem poucos espelhos côncavos no dia a dia. Exemplos de espelhos côncavos que a gente vai ter, que a gente usa no dia a dia, são o espelho de maquiagem, o espelho do dentista, aquele espelhozinho para ver o seu dente, se está com cárie ou não. A ideia dele é essa, tá bom?
só que a gente vê as imagens dentro do espelho. Por quê? Porque o espelho côncavo, vamos lá. Aqui é o espelho convexo. O espelho convexo sempre vai ser uma imagem dentro do espelho, ou seja, virtual, direita, virtual, direita e menor. A ideia do espelho convexo é que você consiga ver mais coisas dentro dele. Por exemplo, num ônibus, você tem um espelho convexo. Qual que é a ideia? O motorista ele quer ver todo mundo que está dentro do ônibus. Ele quer ver se o pessoal da porta da frente desceu, se o pessoal da porta de trás desceu. E ele quer ver o ônibus inteiro. Então, como ele quer ver a maior área, ele diminui as imagens e consegue ver mais coisa. Então, a ideia do espelho convexo é essa, você conseguir ver mais coisa dentro do espelho. Então, é sempre uma imagem virtual, direita e menor. O espelho convexo sempre vai ser virtual, direita e menor. Então, a imagem do espelho convexo é sempre virtual, direita e menor. Agora, o espelho côncavo depende. Depende de onde está a imagem. Por exemplo, se a imagem, como eu falei com vocês, o espelho do dentista, o espelho de maquiagem. Você pode reparar que no espelho de maquiagem, se você conseguir um espelho de maquiagem aí, é um espelhozinho côncavo, você, dependendo de onde você está, a sua imagem não aparece. Você vai andando para trás, de repente a sua imagem some. Você só vai conseguir ver a sua imagem no espelho de dentista, no espelho de maquiagem, se você estiver entre o foco e o vértice dele. Aí a imagem vai ser real, e aí se é real, a gente sabe que é... Oh, meu Deus, não consigo escrever real. Real, invertida e maior. Então, a ideia dele é essa. Então, gente, desculpa. Eu viajei aqui, gente. É virtual... direita, tá vendo? É por isso que eu não estava conseguindo escrever, porque era errado, né? Virtual, direita e maior. Gente, então reparem que também é virtual e direita, assim como no convexo, quando você está entre o vértice e o foco, só que ela é maior. A do espelho convexo é menor e a do côncavo é maior. A do espelho convexo é menor e a do côncavo é maior. Tanto nome aqui que a gente vai enrolando tudo. Então, esse que é o espelho côncavo. Então, a diferença do espelho convexo para o côncavo, quando a imagem é virtual e direita, é que o convexo ele me dá uma imagem virtual direita e menor. O côncavo, quando ele me dá uma imagem virtual e direita, ele me dá uma imagem virtual direita e maior. Daqui a pouco eu vou explicar por que você tem que saber essa diferença desse aqui para esse aqui. Agora, eu costumo brincar com os meninos o seguinte, que o espelho côncavo, conforme você vai se afastando, parece um filme de terror, conforme você vai se afastando dele, a imagem dele vai saindo do espelho. Então, se você está entre o foco e o vértice, ela é virtual, direita, ou seja, ela está dentro do espelho e maior. Quando você chega aqui no foco, a imagem ela some. É porque ela é como se ela estivesse aqui assim em cima do espelho, ela some, ela não vai existir. Então, no foco, a gente fala que a imagem é imprópria, ou seja, ela se formaria no infinito, porque os raios passam paralelos aqui, a gente sabe que raio paralelo não se cruza, né? Aí se você passou do foco e chegou aqui entre o foco e o centro, a imagem passa a ser real, ou seja, ela saiu do espelho, então na hora que você chega no foco, ela está meio que saindo do espelho já. Passou do foco, ela vai ser real, invertida e aqui, ó, reparem aqui, aqui é o objeto, olha a imagem aqui. Ela continua sendo maior. Ela era maior, continua sendo maior. Aí, conforme você vai passando, você chega aqui no centro, ela fica sendo real, invertida, porque real é sempre com invertida, invertida, e do mesmo tamanho. E se você passar do centro, a imagem vai ser real, invertida e menor. Então, ela vai diminuindo conforme você vai se afastando do espelho. Tá certo? Isso é importante que você perceba. Alguns exercícios a gente consegue fazer só com isso. Beleza? Então, o espelho côncavo ele tem 5 possibilidades. Ele pode ser uma imagem virtual direita e maior, quando eu tô, a única hora que ele é virtual. Quando eu estou entre o foco e o vértice, ela é virtual direita e maior.
Então, se você tem um espelho com a imagem virtual e direita, ele pode ser plano, côncavo ou convexo. Olha só que interessante. Se a imagem de um espelho é virtual, ele pode ser plano, côncavo e convexo. Se a imagem for virtual, mas do mesmo tamanho, é o espelho plano. Aí, mas você viu que o côncavo aqui também pode ser do mesmo tamanho. Sim, mas ele é do mesmo tamanho quando a imagem é real e invertida. Então presta atenção nisso que eu vou falar, que um monte de exercício teórico resolve com isso aqui que eu vou falar agora. Se a imagem é virtual, ou seja, você está vendo ela dentro do espelho, ela pode ser um espelho plano, côncavo ou convexo. Plano, côncavo ou convexo. Se for plano, a imagem é do mesmo tamanho. Se for convexo, a imagem é menor do que o objeto. E se for côncavo, a imagem é maior. Agora, isso se a imagem for virtual. Agora, se a imagem é real, o único espelho que te fornece imagem real é o côncavo. Se a imagem é real, você tem a certeza absoluta que é um espelho côncavo, não tem nem o que conversar. Tá? Gente, se vocês quiserem depois assistir aquele vídeo de novo, lá em cima tinha o nomezinho dele no começo do vídeo lá para vocês assistirem. É só digita lá Manual do Mundo, imagem real, imagem fantasma. É bem interessante o vídeo todo, tá? Quem quiser assistir o vídeo todo. Eles têm muitos vídeos interessantes, eu vou passar outros. Na parte de magnetismo, de circuito, eu vou passar alguns outros vídeos para vocês. Então é isso, gente. Isso aqui vocês têm que saber. Isso aqui é o espelho côncavo. Tá? O espelho convexo, sempre virtual direito e menor. O espelho côncavo tem todas essas opções aqui. Beleza, gente? Eu vou fechar a aula, volto para a próxima.